iniciada, na verdade, vamos dar continuidade ao nosso podcast referente à nossa CIPAT, onde o tema é Estradas Seguras, Vidas Livres de Acidente. Esse ano estamos fazendo em forma de podcast nossa CIPAT para alcançar mais vidas, mais pessoas e não somente os nossos colaboradores, mas sim envolver todos seus familiares, amigos, para que todos possam ser alcançados com os temas que abordamos aqui nos nossos podcasts. Bem, estamos aqui com o Anderson Nazário, formado em administração de empresas, né, Anderson? Sim. Mais de 10 anos como gestor da Felca Transportes e Logística e gerente administrativo também da Felca Logística. E vamos aqui bater um papo em relação aos impactos econômicos e sociais dos acidentes de trânsito na sociedade. Anderson, agradeço novamente a sua participação, disponibilizar um pouco do seu tempo para estar conversando sobre esse assunto que é muito importante para a sociedade em si. E creio que a sua presença vai ser essencial para a gente poder discutir esse assunto, porque você é gestor da empresa também. E acho que não tem ninguém melhor para falar sobre esse assunto. Legal, bacana, Rafael, obrigado. E, bom, acho que vale a pena até a gente falar, né, esse modelo diferente da CIPAT esse ano. Isso acho que foi uma das lições aprendidas aí do período de pandemia, né, que foi um período que a gente passou de distanciamento, né, o mundo digital e tecnológico e tudo mais deu uma avançada. E a gente hoje, por ser um setor de logística, um setor de transporte, né, a nossa equipe ela está mais fora da empresa do que dentro, né, da empresa, né, nas estradas. Então o objetivo desse novo modelo aí é de fato a gente alcançar esses funcionários, alcançar os familiares dos funcionários que muitas das vezes não têm acesso a essa informação e, por que não dizer, até outros colegas, né, do trabalho de profissão. Então acho que é bacana. De fato, é um assunto muito importante, né, os impactos econômicos e sociais, né, da sinistralidade, dos acidentes e tudo mais. É isso aí, vamos lá, prazer estar a gente compartilhar, isso é um bate-papo, né? Na verdade, nesse modelo de hoje eu não vou ser um entrevistado, eu vou ser um colaborador que vai estar contribuindo aí com essas informações. Sim. Vamos começar aqui nesse primeiro bloco, Anderson, vamos conversar um pouco sobre impactos sociais. Vidas humanas. Perda de vidas humanas. Acidentes de trânsito. Sabemos que isso, infelizmente, faz parte de uma realidade que está inserida no trânsito brasileiro. Mas, de fato, qual é a visão, Anderson, de um gestor perante a esse fato? A perda da vida humana em decorrência de uma realização de um transporte. Existe a possibilidade de evitar esse acontecimento? Rafael, nas reuniões que a gente tem a oportunidade de falar diretamente com a equipe, né, isso é algo que tanto eu quanto o nosso diretor a gente costuma dizer. Nesses mais de 10 anos que eu estou aqui na Felca Transporte, eu peço a Deus todos os dias para que eu, chegando no meu local de trabalho, que eu não tenha, né, que comunicar alguma sinistralidade a algum parente, né, algum ente querido de colaboradores nossos, que eu não tenha que comunicar um óbito, né, um acidente. E graças a Deus, ao longo do histórico da Felca Transporte, a gente não teve nenhum caso de sinistralidade que gerasse algum impacto nesse sentido, né, tanto de perda humana, de vida humana, quanto invalidez ou alguma questão mais grave, né, mais séria que seja necessário esse tipo de ação. Sem sombra de dúvidas, quando a gente fala a respeito de perda de vida, né, fala sobre a vida humana,
é algo bem complexo, é algo imensurável, né? Quanto vale uma vida humana? Isso é difícil da gente mensurar. Exatamente. E, infelizmente, o setor que a gente atua diretamente, que é o setor de transporte rodoviário, ele é um setor que tem um índice, um indicador, né, muito pesado a respeito da perda, né, de óbitos, né, da perda da vida humana. Eu até puxei alguns dados aqui, tenho certeza que nos outros podcasts que nós tivemos anteriores, esses dados foram citados, são várias fontes, né? Mas no final das contas, todos esses números eles se conversam e fazem parte de uma estatística muito ruim. Mas uma matéria publicada aí no jornal Estadão nos últimos 5 anos, né? Se a gente pegar dos últimos 5 anos, esse ano, 2023, o primeiro semestre de 2023, ele bateu recorde, infelizmente um recorde ruim, né? Mas bateu o recorde de casos de sinistralidade no trânsito. Foram 32 mil casos só nesse primeiro semestre de 2023. Nossa, é um número bem expressivo, né? Aqui no Brasil, isso. Se a gente for pegar um histórico dos últimos 15 anos, foram 573 mil mortes no trânsito. Então, assim, realmente é um número bem sério, bem expressivo. O portal, né, o site do DPVAT, né, que eles publicavam, né, anualmente relatórios e muito bem detalhados, muito bacana. Infelizmente o último relatório foi em 2020, que eles publicaram lá, mas trazem assim, dados também bem interessantes de serem analisados. E aí eu vi que no Rio de Janeiro, que é o nosso estado aqui, em 2020, né, que é o último que tem disponível de forma bem detalhada, em 2020 foram 2.256 mortes só no estado do Rio de Janeiro e 7.018 registros, né, de invalidez permanente, que também é um outro dado muito preocupante. A gente fala sobre a questão da vida, a perda da vida, né? Isso a gente vai ver mais para frente um pouco sobre os impactos que a perda causa, né, no ambiente familiar, no ambiente empresarial e tudo mais. Mas a questão da invalidez permanente também é um outro dano que é até difícil a gente dizer o que é pior, né? Sim. É até difícil a gente falar sobre isso. E só no Rio de Janeiro foram 7.000 pessoas, isso que registraram no DPVAT, né? Fora os casos que ocorreram que não tiveram esse registro, né? Que não tiveram essa solicitação de indenização. Então realmente é um número muito preocupante e que a gente falar sobre isso ajuda muito, né? Nesse processo de conscientização e redução desses indicadores aí. Bem, a questão da incapacidade permanente, né, traz assim, não tem nem como mensurar o impacto dentro de uma família, de uma pessoa que vai ficar, né, infelizmente, numa cama, acamado, ou hospitalizado, enfim, é um impacto muito grande. Mas isso não tem nem como mensurar, mas tendo um olhar mais voltado para você olhando como gestor, além de todo esse impacto, que eu tenho certeza que a gente que se trata como família, né? olhando para a empresa, quais são os impactos? Vamos mudar só um foco, olhando o foco agora na empresa. Como são os impactos na operação? Isso traz algum impacto na operação? Sim, sem sombra de dúvida. Quando a gente fala de capital humano, né, que a empresa é muito, né, falando em números, né, capital, a gente tem o fator capital humano que ele é de extrema importância, né, para a organização. E quando a gente fala sobre isso, de fato é até um pouco difícil a gente calcular, né? Quanto vale um profissional bem sucedido, um profissional apto ali no âmbito, né, das suas atividades ali, né? Então, assim, falando
da questão números para a empresa, a perda de um funcionário, e não no sentido só da perda da vida, mas realmente da inaptibilidade dele de exercer a função dele, isso traz prejuízos significativos para a empresa. São processos de recrutamento e seleção de colaboradores, é um tempo dedicado a isso, é um processo de capacitação que a gente tem, né, que a gente fornece a esses colaboradores, a familiaridade com a atividade em si, com o processo, que, né, às vezes são anos de preparo para que o funcionário ele se adeque à cultura da empresa, ao padrão de trabalho da empresa. Então, sem sombra de dúvidas, essa questão da perda da vida humana, a perda do profissional, né, do exercício da função do profissional para a empresa, isso traz grandes prejuízos. Existe a questão do apego, né, familiar. A gente costuma sempre dizer, né, que a FELC é uma família, né, e, enfim, a gente vir para um local de trabalho, encontrar, estar junto, né, com pessoas que passam grandes horas do tempo ali com a gente é bacana. E a gente chegar no ambiente de trabalho e se deparar com a ausência dessa pessoa decorrente de um acidente, isso é algo, graças a Deus, não temos esse histórico aqui, espero que não tenhamos, mas deve ser algo muito, muito ruim, né? Você chegar todos os dias e encontrar ali, chegar a um determinado momento, você vê a cadeira do colega vazia, né, o veículo do colega parado, porque, enfim, essa pessoa não está mais com a gente ali. Sim. Então, essa foi uma visão muito sucinta de um olhar de um gestor, né, da empresa. Agora, a questão, eu sei que isso não faz parte da nossa realidade, né, porque, graças a Deus, não tivemos esse exemplo, mas a gente pode pegar como base acidentes, né, que de vez em quando saem na mídia, utilizando acidentes envolvendo veículos grandes, com carga pesada, pegando como base, né, esses acidentes, a desestruturação familiar é uma renda a menos, é uma pessoa que ele geralmente acontece com o provedor da família. E isso impacta no financeiro da empresa, não, mas no financeiro da família. Sem sombra de dúvida. Então, assim, a sua ótica em relação a essa parte, né, que infelizmente acontece quando o patriarca, quem leva, o provedor, se acidenta, ele perde essa capacidade financeira em parte, né? E o que podemos falar sobre isso para conscientizar nossos colaboradores a evitar essa situação tão desconfortante? Então, esse é um outro ônus, né, da questão da sinistralidade do trânsito, né, que muitas pessoas talvez não levem em consideração. Então, o indivíduo, quando ele está ali na direção e ele está sendo imprudente, ele não leva em consideração, às vezes ele acha que só está colocando a vida dele em risco, ele não leva em consideração, né, as diversas, os diversos danos, né, que ele pode causar na sociedade como um todo. Essa questão da desestruturação familiar, isso é algo muito, muito forte, né? Eu tenho, particularmente nesse ponto, eu tenho um exemplo particular, né, até de infância, e por coincidência era um motorista até de caminhão, realmente. Eu tinha um amigo de infância, uma família muito próxima, que eram nossos vizinhos de lá, e o pai desse amigo meu, ele era caminhoneiro, ele vivia pelas estradas aí, era uma pessoa extremamente prudente com relação à direção. Ele era o provedor, né, do sustento na família, e ele era muito consciente disso, que a família dele dependia dele. Então, assim, ele levava muito a sério, e eu, desde criança, eu via isso, né, eu cresci aprendendo isso daí. Ele levava muito a sério
as vistorias, né, que ele fazia no veículo, checklists, né? Então, assim, de manhã cedo, eu saindo para ir para a escola, que eu estudava de manhã, 6 horas da manhã, e ele estava lá em volta do veículo dele, lá conferindo, quando na época eu usava um martelinho para conferir o nível de calibração dos pneus lá, ele batendo todos os pneus, sempre olhando, tal, conferindo, trocando lâmpada e tudo mais do veículo dele. Mas, infelizmente, o trânsito ele não depende só de uma ação nossa, né? Ele também depende de terceiros. E ele foi uma dessas vítimas, infelizmente. Um dia ele saiu de casa para ir trabalhar e, infelizmente, ele não retornou. Um outro caminhão, um outro veículo, pneu careca, enfim, cheio de problemas, veio a colidir com o carro dele. E, infelizmente, ele não retornou para sua casa. E aí entra essa questão, né, da provisão familiar, né? De novo, o filho dele pequeno, a esposa dele era doméstica, era de casa, não tinha uma profissão. E eu lembro, assim, eu era muito novo, mas eu lembro que eles passaram um período bem complexo, tiveram que ter suporte de outros familiares e tal, porque, enfim, não existiam, né, reservas de emergência e tudo mais. E foi um período bem complexo para eles. E eles tiveram que se mudar de lá, eles moravam de aluguel, tiveram que, se eu não me engano, ir morar de favor em determinados lugares, em casa de outros parentes, enfim, de outros familiares. Então, assim, sem sombra de dúvidas, foi um período muito ruim. Tempos depois eu encontrei, né, com esse meu colega, a gente acabou perdendo o contato, porque ele se mudou de lá e foi morar em outro lugar. Mas tempos depois eu encontrei ele pela rua, eu falei, eita, como é que você tá? Tal. E, assim, tá bem, enfim, conseguiram, né, avançar na vida, ele fez a faculdade dele, enfim, tá bem. Mas, assim, foi uma situação delicada, né? Foi uma situação complexa, eu não entrei a fundo na informação, mas só o fato deles terem que mudar a vida deles, né? Eles tiveram que sair de um local onde eles já moravam, já residiam há um tempo, já tinha uma estrutura, mudança de escola, enfim, várias coisas que tiveram que acontecer. E aí eu acho que a gente poderia até falar sobre um outro ponto, que é a questão das questões psicológicas, né? Que entram. Os traumas, né? Os traumas, exatamente. Não só pessoais, né? De quem se envolve no acidente, quanto de terceiros, né? E até nesse último caso que eu contei, eu fico imaginando, né, como teria sido, né, as noites seguintes dessa família, né, desses sobreviventes desse sinistro, desse acidente lá, após essa perda. Sem sombra de dúvidas, isso deve ter sido bem difícil. Realmente. É impensável, né? A gente tenta... É quase impossível, mas a gente faz um esforço para tentar se colocar no lugar de uma pessoa que sofreu esse trauma, e realmente é impensável. Você está com uma pessoa aqui conversando e de repente você receber uma notícia que ela, ao retornar para sua casa, ao estar indo para o trabalho, ela não vai voltar mais. Isso é traumatizante. E isso provoca realmente, principalmente para os pequenos, né, para os filhos que ainda não entendem, falar para um filho que o pai ou sua mãe, enfim, a pessoa não vai voltar, é muito complicado. Então, realmente, isso pode traumatizar emocionalmente uma pessoa. Então, eu creio que dentro desse bloco, dos impactos sociais, na verdade eu não queria passar para o outro bloco, que vamos falar sobre os impactos econômicos, sem antes falar também sobre o estresse. Então, para a gente finalizar esse bloco, os impactos sociais, né, a gente poderia conversar um pouco, falar um pouco sobre o estresse. Estresse psicológico, né? Sim. Testemunhar um acidente de um amigo, isso provoca, realmente modifica o comportamento do colaborador,
E isso provoca um estresse nele muito grande. Realmente é algo que ninguém quer passar. E, assim, como gestor, você entende que é necessário voltar a atenção para esse tipo de prevenção, até mesmo em relação ao estresse? Como que seria essa prevenção? Como a gente poderia trabalhar dessa forma? Trabalhar essa prevenção? A questão do estresse psicológico, a gente poderia trazer ele em duas esferas, né? Em dois momentos aí. O estresse diário, né, como forma preventiva ao acidente ou à sinistralidade, né? Então, no meu dia a dia, né, como eu posso ter uma vida, uma rotina mais tranquila para que o meu estresse, né, para que o meu psicológico ele esteja estruturado de uma forma que eu possa evitar ocorrências. E a gente tem os estresses também derivados da sinistralidade, né, que podem ocorrer após, né, alguma situação ali de acidente, de sinistro e tudo mais, que podem potencializar o prejuízo, né? Então você imagina que a gente está num trânsito e há uma pequena colisão ali, né, um abarroamentozinho, alguma coisa, por uma distração, enfim, por N motivos, e esses dois condutores eles saem ali, né, no calor do momento, estressados, e aquilo dali gera uma discussão e podendo até gerar um possível óbito, por que não? Né? Quanto a gente tem relatos aí na mídia falando sobre isso. Então o quesito controle do estresse, né, nesse sentido, ou enfim, uma inteligência emocional. Exatamente, um autoconhecimento, né, para você entender quais são os seus limites, enfim, um acompanhamento psicológico nesse sentido é de extrema importância. A gente falar sobre isso de forma prévia, justamente, para que nesse calor do momento a gente consiga identificar, né, sendo uma luzinha, opa, peraí, eu estou indo por um caminho perigoso, né, e a gente consiga evitar isso. Então, assim, é importante, né? Aí, com relação a esse assunto, a gente não pode, não conheço uma outra forma, a gente realmente procurar um auxílio, procurar uma ajuda. As pessoas que são estressadas de natureza, né, que têm esse comportamento, esse perfil mais explosivo, o ideal é que essas pessoas elas procurem uma ajuda, enfim, que elas consigam se conhecer de fato, conhecer os seus limites, conhecer aquilo que gera, né, esses gatilhos, né, para que nessas situações que podem ocorrer, a nossa ação ela não venha gerar um prejuízo ainda maior. Sim. Com relação ao estresse pós, né, sinistralidade, eu achei um artigo interessante, cara, que o título do artigo ele fala assim: sequelas invisíveis dos acidentes de trânsito, o transtorno do estresse pós-traumático como problema de saúde pública. Esse artigo é um artigo bacana e ele traz alguns indicadores aí, dentre eles, eu vou ler um trechinho aqui, abre aspas, que estava no artigo. Estima-se que 11,5% dos acidentes de trânsito desenvolvem algum transtorno depois ao condutor, ou às pessoas envolvidas, né, melhor dizendo. Outro estudo que investigou 3 milhões de pessoas envolvidas em acidentes rodoviários estimou que entre 8% e 40% das mesmas terão algum tipo de transtorno de estresse pós-traumático no primeiro ano após o acidente. Vítimas de acidentes de trânsito, a decorrência das seguintes perturbações: ansiedade fóbica a viagens. 52% das pessoas que se envolveram em algum acidente de trânsito, elas têm algum tipo de ansiedade meio fóbica, né, meio fobia, com relação à questão de viagem. Então, assim, quando a pessoa tem que fazer algum tipo de viagem posteriormente, ela fica apreensiva, ela fica tensa com aquilo dali.
Isso pode impactar no desenvolvimento durante a operação, na atividade? Sem sombra de dúvida. Eu acredito que esse tipo de sentimento, esse tipo de sensação de ansiedade, isso muitas das vezes pode provocar um sentimento de querer acelerar a viagem. Então, tô doido que essa viagem acabe logo, eu tenho que sair de dentro desse carro, eu tenho que sair do trânsito. Isso pode gerar um estresse, potencializar o estresse. Então, quando eu saio da minha casa e vou fazer uma viagem longa, eu tenho tempo dessa viagem. Se eu fico ansioso por terminar logo tudo ali, a tendência é que eu vá me estressando com todas as barreiras que eu encontrar pelo meio do caminho que vão postergar isso daí. Então, assim, 52% das pessoas que já sofreram algum tipo de sinistralidade, elas tendem a desenvolver isso. A ansiedade generalizada, e tem aqui um número de 39, mais um dado aqui nesse artigo, de 39% das pessoas elas tendem também a desenvolver algum tipo de depressão, que também é um outro assunto muito importante e totalmente pertinente, envolvido nesse tema nosso, que é eu vou usar essa expressão, mas que é um inimigo silencioso ali, que é um prejuízo silencioso que ele pode afetar, essas pessoas e que pode gerar um estrago muito grande, na vida familiar. E aí eu não posso deixar de retornar, ao exemplo que eu tive, próximo a mim, da família, que eu falei, infelizmente, das duas famílias, que tiveram óbito. Essas pessoas, que eram tão próximas e que tinham disciplina, sabe, no trânsito, que se preocupavam tanto em fazer, em seguir ali, as normas, as regras, enfim. E mesmo assim elas tiveram essa perda, Qual a chance dessas pessoas entrarem num quadro depressivo, sabe? E como tratar isso daí, Eu acredito, sim, vamos usar vou trazer para mim. Se eu me deparasse com uma situação dessa, eu não ia querer, eu me conhecendo hoje, eu não ia querer nem chegar perto de um carro mais. Sim. Eu ia querer distância das rodovias, E assim, quando a gente fala da mente humana, prazo, não existe uma receita de bolo, não existe um remédio que você toma lá e passa a dor, sabe? Quando a gente fala da dor da alma, que são as questões psicológicas, a depressão e tudo mais, não é um tratamento simples, sabe? Não é uma receita. Você vai passar lá, você vai tomar e você vai ficar bem, São anos, muitas das vezes, de tratamento e mesmo assim não existe garantia de sucesso. Então o ideal é que a gente evite, que a gente proteja, evitando esse tipo de sentimento, esse tipo de situação. Sim, eu prestando atenção no que você trouxe, em relação aos dois formatos de estresse, o antes e o pós, eu fiquei pensando aqui, a pessoa traumatizada, ele, por algum motivo, por não parecer isso em diagnóstico, em papel, em imagem, uma conversa com o médico, às vezes ele não consegue, não que o médico não seja capaz, mas a pessoa em si não consegue passar para o médico aquele trauma que ele está passando, que depois de um evento tão trágico, e realmente não é algo superficial, que deva ser tratado como superficial, é algo realmente muito importante ter essa visão em relação aos acontecimentos do que pode ser provocado ao pós, e também na parte preventiva. Desculpa, como você mesmo lembrou. Na questão social, traumas, enfim, na realidade a gente está pontuando tópicos, mas tudo de certa forma está interligado. Lembrei de outro caso que a gente pode, e eu acho que é pertinente,
um outro âmbito ainda, um outro resultado, né, dessa questão de vítimas de trânsito. A gente teve recentemente aqui na FELCA recentemente não, foi em maio, né? A gente teve a visita do pessoal da Lei Seca, né, que tem feito um trabalho bacana, conscientização, né, falando sobre a questão da direção e o álcool, os perigos, né, disso. E a gente teve testemunho de vítimas, né, de acidentes de trânsito envolvendo o álcool. E me chocou, marcou muito um depoimento de uma dessas vítimas, em que é uma pessoa casada, né? É casada, e quando ela ficou paraplégica, ela foi abandonada, né? Pelo cônjuge, pela família. Essa pessoa não quis mais estar junto, falou, pô, você se tornou um peso, você hoje não é não traz mais alegria, enfim. Estou trazendo com as minhas palavras, não é um depoimento ao pé da letra, mas isso me chocou. O fato é que essa pessoa ela foi abandonada. Ela ficou lá no hospital e ela não teve o suporte ali, o amparo familiar. E além da dificuldade que essa pessoa tinha de lidar com o próprio acidente em si, né, com a perda dos movimentos ali, que ela ficou uma pessoa incapacitada de se locomover sozinha por conta própria, além desse dano, ela ainda teve de fato um dano psicológico muito grande, que foi a recusa, né, familiar, enfim, por parte. Infelizmente existem pessoas que não conseguem, não sei nem descrever isso, não conseguem entender, mas olha o nível da situação, né? Olha o prejuízo que aquela pessoa que foi vítima, que estava lá trafegando normalmente, né, e foi vítima de um acidente de trânsito por uma imprudência de terceiros, mas olha o nível do dano, o nível do prejuízo que ela teve que lidar, né? Ela teve um futuro dela interrompido, ela tinha um bom emprego numa empresa, ela perdeu, o tempo de recuperação disso foi muito longo. Ela perdeu a questão da estrutura familiar dela, de fato, foi destruída, não por causa da ausência dela, mas por causa de uma recusa familiar. Ela teve que lidar com realmente uma readaptação total da vida dela, com rotina e tudo mais de vida. Ela teve que começar do zero ali. Como que a gente mensura esse tipo de prejuízo, né? Você não consegue. Então, entrou, querendo ou não, a gente começou a entrar também nos impactos econômicos. A gente falou um pouco da perda de produtividade de um indivíduo em relação ao acidente, não somente pelo acidente em si, mas pelos traumas, né, que eles também estão sujeitos. A gente pode comentar um pouco também sobre os danos materiais, o impacto dos danos, um pouco saindo agora, entrando um pouco na esfera material. Qual é o impacto econômico, né, para uma empresa do acidente? Lógico que isso vai trazer algum impacto, você vai ter que repor um veículo, fazer a manutenção. Como que é isso? Então, são vários, né, os danos materiais, né, financeiros, vamos dizer assim, que os acidentes eles causam. Fazendo uma pesquisa também, não sei se esse número ele já foi atualizado, mas a Organização Mundial da Saúde ela trouxe um indicador que o custo global, né, anual de acidentes de trânsito eles giram em torno de 518 bilhões de dólares no mundo todo. É um número muito expressivo, né? E aí, dentro, né, desses custos, né, isso a gente está falando custos públicos derivados disso daí. Então a gente está falando o seguinte, são 518 bilhões de dólares no mundo inteiro que poderiam ser destinados e aplicados em desenvolvimento, né, se não houvesse esse índice tão elevado de sinistralidade ao longo do mundo ali. Da mesma forma que isso tem um impacto lá fora no mundo, então assim,
poderia ser aplicado em desenvolvimento de estradas melhores, poderia ser aplicado em melhora da saúde pública, sabe? Novos tratamentos, novos acessos, enfim, em questões, e que poderiam estar sendo aplicados também dentro do próprio setor. Sim. Né? O próprio setor, como questão de educação, disponibilização de novos profissionais para a área, treinamento, enfim, e tudo mais. Da mesma forma que existem esses gastos lá dentro da empresa, pensando num cenário mais micro, dentro da organização da FELCA, né, por exemplo, a gente tem os prejuízos, que a gente até falou um pouco antes, treinamento de pessoal, né, reciclagem de treinamento, é um tempo que a gente dedica ali realizando a investigação, né, do acidente, então a gente envolve toda uma equipe, é uma possível perda de contrato que a gente pode ter por uma imprudência, às vezes, de um colaborador que está na estrada, e isso pode se refletir em números bem elevados, né? A gente tem colegas aí que perderam contratos grandes, não por causa única e exclusivamente de uma sinistralidade, mas por imprudência, né, de um colaborador. Então aí também mostra o papel, né, a importância do colaborador, do motorista que está lá na estrada, no dia a dia. Às vezes ele acha que as ações dele só vão refletir diretamente a ele, né? Mas na realidade aquilo dali ele está impactando, e de novo, a gente falando isso, ele não está impactando só ele, está impactando a família de terceiros que podem ser envolvidos naquilo dali, e dos seus próprios colegas, até às vezes da empresa a qual ele faz parte, né? Então, sem sombra de dúvidas, traz um impacto financeiro bem expressivo, pode trazer, né, um impacto financeiro bem expressivo para a organização. Bem, você comentou em relação a terceiros. Esse terceiro pode estar na sua juventude, na idade produtiva, né, no seu ápice produtivo. Isso causa um prejuízo no potencial produtivo também. Tanto um jovem que trabalha dentro da empresa, como também os terceiros, né, que frequentam as vias. As vias não são frequentadas somente por empresas de transporte, elas também estão ali, pessoas que estão indo para as suas casas, voltando, indo para os seus lazeres, né, indo para os seus compromissos, enfim. O prejuízo no potencial produtivo, isso também é considerado também. Sim. Então, se a gente for parar para pensar, para analisar, uma vítima de acidente de trânsito, qual o tempo, né? Tá certo que isso vai depender muito do nível, né? Mas, em geral, se a gente conseguisse pegar uma média geral, qual o tempo de reabilitação de uma pessoa de um acidente de trânsito quando, né, não há nenhuma perda física ali, né, de movimentos e tudo mais, qual o tempo de reabilitação de uma pessoa? Fui pesquisar também, não sei se você sabe, tempo médio de reabilitação, né, sinistralidade. Fui pesquisar também e tem um indicador que diz que o tempo médio de reabilitação em acidentes de trânsito gira de 6 meses a 1 ano. Esse é o tempo de reabilitação total dessas pessoas. E aí eu vou e te pergunto, né, para um profissional, uma pessoa que está ali dentro de uma empresa, né, no seu dia a dia ali, que tem uma carreira muitas das vezes, vamos lá, não vou nem botar um profissional, vou botar uma pessoa, um estudante de fato, né, que está ali tentando se qualificar para o mercado de trabalho. Ele ficar 6 meses ausente ali da sala de aula, ele vai trazer algum prejuízo para o aprendizado dele, sim ou não? Sim, claro. Total, né? Uma perda de ano às vezes, né? De ano letivo ali.
E isso me faz lembrar de novo do depoimento do pessoal da Lei Seca, né, de uma dessas vítimas aí que tiveram, que foi uma perda de um concurso público, né? Assim, que ela saiu justamente para comemorar. Ela foi uma das vítimas, ela saiu para comemorar o resultado de uma prova de concurso que ela havia feito. E aí ela foi atropelada por um cidadão que estava embriagado lá. E ela não pôde tomar posse do concurso e ela acabou perdendo essa vaga dela. E assim, era algo muito bom para ela, que ia trazer um ganho. Não sei se você já fez algum, acredito que sim, quem está assistindo aí já deve ter feito também. Quanto tempo, às vezes, né? Quantas provas a gente faz aí tentando passar, ingressar no mercado de trabalho através de concurso público aí? Qual o nível de dificuldade? Você imagina você conseguir e perder isso por causa de um acidente de trânsito. Você imagina você ficar, passar anos. Minha esposa, né, ela passou 4 anos da vida dela estudando para um concurso público, né, para uma prova, para um vestibular, na realidade dela. E aí você imagina, 4 anos de dedicação e quando você enfim consegue, você perde por causa de um acidente de trânsito, porque você não está apto a assumir naquele momento, sabe? Então assim, é complexo isso, é triste, de fato. E para a empresa, né, em contrapartida, para as organizações, é um talento, né, que está sendo desperdiçado, que ficou ausente, que de repente, né, se já for funcionário de uma empresa, tudo bem que a empresa não vai mandar o cara embora por causa de uma situação dessa, mas sendo um profissional, já fazendo parte da equipe, o nível de produtividade daquela pessoa dificilmente vai ser substituída, né, de imediato. Então, assim, uma pessoa que domina totalmente o processo, né, vou usar o seu exemplo, como colaborador da Felca, numa área tão importante, no setor de qualidade da empresa, ninguém faz tão bem o teu trabalho quanto você. Então, assim, qual o impacto que traria a sua ausência para a Felca Transportes hoje? Né? Mensurável. Então, de fato, a perda de produtividade é algo que pode, inclusive, dependendo da posição ocupada da pessoa, ela pode trazer prejuízos financeiros muito elevados para a organização. Pode até inviabilizar o negócio. Inviabilizar, exatamente. Exatamente, é um prazo que pode ser perdido, né? A gente até tem um exemplo hoje, né? Então, de novo, usando o seu exemplo, um setor tão importante, então, deixar de enviar, por exemplo, uma documentação num processo de bid, eu posso perder o prazo e eu perco a oportunidade de um contrato que eu teria condições de assumir por ausência de um funcionário. E a gente está falando assim, sobre coisas grandes, mas às vezes um simples abarroamentozinho que teve uma fratura ali, que você só se ausentou hoje, ou uma simples lesãozinha, alguma coisa assim, você só se ausentou hoje e amanhã você vai estar aqui, mas um único dia ele pode trazer um prejuízo gigantesco para a organização. Nunca sabe quando é que aquele colaborador vai de fato ser exigido, né? Exatamente. Na sua plenitude ali, para estar executando aquela atividade, e realmente isso é um fato. Que as peças estão ali para, né, você vir, enfim. Exatamente. Anderson, a gente conversou sobre danos materiais, prejuízo potencial produtivo, o estresse, a perda da produtividade em si, né, os custos, né, que são elevados para trazer uma pessoa de fora e colocar para repor um novo colaborador. Mas você falou também em relação à prevenção, né? A gente tem que agir como prevenção. Os recursos de emergência que estão disponíveis hoje no mercado, na sua visão, eles atendem, eles estão dentro de um padrão que consegue, de fato, reduzir esses impactos para a empresa? Como que funciona? Então,
Infelizmente, existem, né, alguns desses dispositivos tecnológicos mais modernos. Quando a gente fala de tecnologia, ela tende a ter um custo mais elevado. Infelizmente, o mercado muitas das vezes não absorve esse custo, né? Muitas das vezes a gente fala sobre o assunto, a gente demonstra interesse, dá importância ao assunto, mas de fato na hora de investir, às vezes a gente não tem esse nível de aceitação, né? Esse nível de comprometimento. Mas eu diria que isso falando a respeito do setor tecnológico, né? Das ferramentas tecnológicas de prevenção. Mas eu acho que o Brasil ainda tem que evoluir um pouco, de certa forma, sobre isso, de forma a trazer mais acessibilidade a essa tecnologia no menor custo. Então, vamos lá. A gente está falando sobre questão de câmeras de segurança, né, nos veículos lá. Hoje existem dispositivos que já detectam, né, a questão da expressão facial do motorista, se ele utiliza o celular ou não, envia alertas, se ele está com expressão de cansaço, de sono ou não, envia alertas. Só que aí a gente fala sobre esse tipo de equipamento e a gente... Primeiro, o quesito preço, né, para instalação desses equipamentos. Hoje são preços elevados, a gente está falando de equipamentos caros, né, de câmeras e tudo mais. Esse é um primeiro desafio e a gente já tem hoje no setor de transporte, ele já é um setor que ele tem uma inflação muito grande ali nos seus insumos, nos seus equipamentos, né? Principalmente agora após pandemia. Foi um setor que sofreu bastante com o aumento de preços e a escassez de produto no mercado. Então, assim, hoje a gente está falando, sei lá, 2, 3 anos atrás, a gente falava da compra de um conjunto, de um cavalo e carreta, a gente gastava aí, sei lá, R$400 mil, né, R$450 mil. Hoje a gente fala de um conjunto, 2, 3 anos depois a gente fala de um conjunto batendo R$1 milhão ou mais até, dependendo do modelo, né, do equipamento. Então, assim, é um aumento muito significativo do próprio insumo. Então, quando a gente fala disso, né, quando a gente traz esse número e a gente traz um número com dispositivos adicionais, né, para trazer mais segurança, a gente encarece muito o custo da nossa operação e, infelizmente, o mercado nem sempre abraça isso também, nem sempre divide isso, né? Então, hoje o desafio nosso já é repassar esse custo do insumo, né? Da base ali, e quanto mais dos dispositivos adicionais. Contudo, mesmo a gente não tendo muita facilidade de acesso a esses dispositivos, eu acredito que a gente tem bastante opções, bastante acesso de outros itens e outros dispositivos que podem nos ajudar, parcerias que nós temos junto com órgãos de instituições de ensino que podem trazer mais capacitação. A gente tem investido, né, em equipamentos, estou falando mais da Felca agora, né, a gente tem investido em equipamentos, a gente está com uma marca, né, não preciso citar agora, mas a gente está com uma marca hoje de veículos líder no mercado e que tem oferecido, né, tecnologias mais atualizadas no quesito telemetria. Então hoje já é possível, na Felca Transporte, já é possível a gente identificar realmente um motorista, o perfil de condução daquele motorista, né, com os equipamentos que a gente tem. Então, assim, hoje se o motorista ele dirige fazendo freadas bruscas ao longo do trajeto, eu consigo identificar, eu recebo alertas, eu consigo identificar que aquele motorista ali, ele não é um cara que age de forma preventiva, né? Ele freia muito bruscamente, muito em cima da hora, ele se assusta muito. Isso para mim já é um indicativo, né? A gente tem um ranking com uma nota, né, que a gente dá de forma automatizada, o sistema ele faz isso, ele cria um ranking, uma nota de dirigibilidade de cada motorista, de cada funcionário nosso. E essa nota aí, ela tem
diversos fatores ali de telemetria que levam a essa nota. Então, uma aceleragem brusca também, né? Uma aceleragem mais acentuada, então aquele cara que sai sempre com pressa, isso aparece. O cara que freia bruscamente, o cara que carrega excesso de peso, que entra em curva de forma muito brusca, muito acentuada. Hoje nós já temos tecnologia acessível, né, no mercado, e a Felca ela possui essa tecnologia que consegue identificar esse tipo de comportamento que nos auxilia, né, nesse processo. Alguns dos nossos veículos, né, os modelos mais novos também, as empresas, as marcas, as concessionárias, elas têm também trabalhado, é um assunto pertinente a eles também. E os veículos mais novos, eles já têm vindo com a tecnologia de desvio de faixa, né? Então, hoje nós já temos veículos que identificam quando o motorista está saindo de faixa ali, um aviso sonoro alerta ele de que ele está saindo da faixa. Isso tudo contribui, isso traz um ganho, né? Um fator segurança. Mas eu acho que tudo isso vem do quesito disciplina e educação, né? Então, assim, se eu tenho consciência dos riscos envolvidos naquela ação, naquela atividade que eu exerço, eu não preciso de um dispositivo para ficar me alertando, sabe? Eu acho que eu vou ter mais atenção, eu vou trabalhar de uma forma mais assertiva. Então, assim, eu acredito muito nisso, no treinamento, eu acredito na educação. E a gente tem parcerias que mostram, que ajudam a gente nesse sentido, né? Uma delas é o SESC, né? Parceiro nosso que ajuda bastante na direção defensiva e inúmeros outros cursos. E é isso. Com relação às tecnologias, eu acho que é um outro dado também que eu acho que é importante, né? A gente está sempre renovando a nossa estrutura, que é a nossa frota. Nos últimos 2 anos aí, a gente fez a aquisição de novos veículos, a gente fez um investimento bem significativo, só para o pessoal ter noção. A Felca ainda é uma empresa, né, pequena, né? A gente é novo no mercado, frente aos colegas. Nos últimos 2 anos foram 20 milhões aproximadamente aí, investido em novos equipamentos, aquisição desses novos equipamentos com essas novas tecnologias. A gente já tem alguns veículos nossos aqui também que estão com esse sistema de monitoramento por câmera também, que faz essa identificação. A gente está lançando aí no mercado, essa é a primeira mão. Tá? E eu acho que esse é o caminho. Eu acho que a gente tem que investir para a gente tentar baixar esses indicadores aí, né? É uma responsabilidade compartilhada que a gente tem, né? Compromisso que a gente tem com o setor. Tanto na parte da responsabilidade, não da responsabilidade, mas dos impactos na área social, como também na área econômica, a empresa em si tem um papel fundamental, né? Eu, pelo menos, eu consegui absorver isso com as palavras que o Anderson trouxe aqui para a gente, que o papel da empresa, tanto na área econômica e no social, ela é fundamental como empresa. E eu creio que esse assunto ele deva ser tratado, é impossível esgotar esse assunto em poucas horas, né? Em pouco tempo, e também não é a intenção de esgotar, para trazer essa consciência que um colaborador pode estar trazendo um benefício para a empresa, como a sua produtividade, algo que é esperado dele, e como também pode trazer também um impacto, não somente para a empresa, mas para todo o mercado, para uma sociedade em si, como a gente verificou nas questões até mesmo do impacto econômico na região onde ele opera, custos com seguros que podem ser mais elevados, prejuízo ao potencial produtivo, como o Anderson bem colocou aqui também. Então, tudo isso envolve a questão
da educação, da consciência do colaborador, mas também a responsabilidade da empresa como um todo. Sim, você imagina, você falou sobre a questão do impacto na economia local, né? Sim. Você imagina, né, existem rodovias aí no Brasil, né, que tem o título de rodovia da morte, né? Sim. Você imagina, né, um título pesado desse para as empresas que transitam nessa rodovia, né? Qual o impacto disso, né, para aquela região, para aquela cidade que de repente tem o seu índice de sinistralidade lá em cima. Você imagina o quão ruim, o quão negativo é para uma empresa, né, fazer parte de um município onde tem ou uma cidade que tem o maior índice de sinistralidade do país, por exemplo, né? Então, assim, é uma responsabilidade de fato de cada um, né, contribuir com a melhora desses indicadores. Então, muitas das vezes também a gente sempre associa algumas questões sempre ao poder público, né? A gente transfere a responsabilidade, mas de fato é uma responsabilidade compartilhada, né? Nós temos esse papel aí, enfim. E é importante também lembrar, né? O índice de sinistralidade por região afeta também financeiramente no quesito seguro. Né? Quesito seguro. Então, né, cada um de vocês aí vai fazer o seu seguro automotivo. É verdade. A companhia de seguro ela vai lá e precifica com base nas estatísticas do local. Não é somente em relação ao modelo do veículo ou só ao seu perfil de idade, né, de direção, mas tem uma relação também com a localidade. Então, cara, tudo né, também acaba levando para o âmbito financeiro também, nesse sentido. Então, assim, é difícil para a gente mensurar todos os números, né, todos os prejuízos que os sinistros, os acidentes de trânsito, eles causam. Bacana, né, que o nome sinistro, né, de fato, é algo bem sinistro, de fato. Bem, batemos um bate-papo bem produtivo aqui com o Anderson Nazário, o gerente da Felca, falando sobre questões de impactos econômicos e também os impactos na sociedade em si. Anderson, muito obrigado por se disponibilizar o seu tempo, né, e compartilhar o seu conhecimento com todo mundo, com a nossa audiência. Creio que pode ter ajudado de alguma forma a todos, né, que buscarem ter curiosidade sobre esse assunto, porque é um assunto muito vasto e eu não vejo esse assunto esse assunto não fica tão presente, né, nas rodas de conversa e entre amigos também, até mesmo no ramo profissional. Seria interessante tornar esse assunto um pouco mais público, os impactos de acidentes, tanto na parte econômica como também na parte social. Muito obrigado, Anderson, novamente. Obrigado, Rafael. Ok.